perdão, hein? Ó, semana passada a gente falou de perdoar outras pessoas. Ontem nós falamos de nos perdoar. Hoje nós vamos falar sobre a falta de perdão, seja ela com outras pessoas ou com você mesma. O que isso pode te gerar? Eu sei que é só coisa ruim. Não é não, doutor Juarez? Tudo bom, queridão? Só coisa ruim. Boa tarde, tudo bem? Eu tô ótima, e você? Tô bem, graças a Deus. Só coisa ruim. Ontem você citou uma. Como é que era? Tireoide. Tireoide. E diabetes. E diabetes. Me conta. Então, a falta de perdão vai potencializar o quê? Um mau funcionamento do seu organismo, com certeza. Então, pode afetar diversas áreas. Claro que a gente não pode atrelar toda a doença apenas à falta de perdão. Existem todas as condições genéticas, todos os desgastes naturais, porém a falta de perdão, e como eu dei o exemplo ontem, problemas com tireoide estão atrelados à humilhação por tempo prolongado. Então, no histórico da pessoa, se ela passou por uma humilhação por tempo prolongado, a glândula não vai funcionar como deveria funcionar. Sério? Diabetes, segundo a medicina psicossomática, está atrelado fora as condições de alimentação, que a pessoa talvez não tenha uma alimentação muito boa, né? É verdade. Já foi falado já na receita de hoje também. Tristeza profunda. Nossa. Isso vai acarretar problemas. De ordem respiratória, a gente pode falar de bronquite, de asma. Então, vamos tentar exemplificar para você entender a pessoa. Vamos. Ela somatiza tudo. Ela Aí vai ela guardando dá aquilo. aquela travada, sistema respiratório. A pessoa passa por experiência, dá aquela travada. Articulações. Olha, gente. Reumatismo, artrose. Então, veja só que a falta de perdão vai potencializar toda uma condição que a pessoa tem no momento e que acaba agravando, gerando uma enfermidade. Problemas de ordem dermatológica. Vitiligo é uma doença de ordem emocional. Entendeu? Então, acabou manifestando na pele da pessoa. Certas dermatites também são também por causa disso. Então você veja só como a importância da gente viver bem conosco mesmo. Mente. Coração, 45 centímetros é a distância. Se a gente condicionar muito bem a nossa mente e dar comando ao corpo para que o coração limpe e purifique de qualquer sentimento negativo, a qualidade de vida e o lucro só vai ser de nós mesmos. Nossa, gente, olha que incrível isso que o Dr. Juarez falou. Como fazer isso? Porque eu vou voltar lá na semana passada, vou voltar ontem também. Não tem problema. Porque eu acho que esse é o maior questionamento das pessoas. Como que eu vou perdoar fulano que me fez tão mal? Ou então, como que eu vou me perdoar de não ter feito tal coisa? Ou, enfim, de ter magoado alguém, para que essas doenças não me atinjam. Porque quando você libera o perdão, você se afasta de algumas doenças. Mas como perdoar? Qual é o segredo para perdoar? O segredo para perdoar, eu já falei, que é uma determinação. Nós temos que fazer a escolha devida de realmente abrir mão de algo que já aconteceu. As consequências já existem. Se eu não perdoar ou me auto-perdoar, o prejuízo é realmente meu. A gente podia pegar uma folha de papel, dividir em 4 partes e colocar na primeira parte eu, na segunda parte família, na terceira parte trabalho e na quarta parte outras coisas. E a gente fazer uma relaçãozinha, certo? De tudo aquilo que nos afetou, vindo da família, de tudo aquilo que nos afetou, vindo do nosso trabalho, nossas conquistas, tudo, e de todas as outras coisas. Uma folha de papel cortada em 4 partes. A partir daí, cada quadradinho desse vai dar uma identificação muito clara do emocional da pessoa e daquilo que a feriu, a machucou e a limitou. Entendi. Fefezinha, repete para mim a primeira pergunta aqui no ponto. Cristina ligou, ela quer saber o que ela pode fazer, porque ela está sendo humilhada todos os dias e ela quer tirar essa tristeza, sabe? Essa mágoa que ela está sentindo do coração. Então, está sendo humilhada em qual nível? Familiar, no trabalho, porque a orientação que eu vou dar... Ela não falou, né, Fefe? Não falou. Não falou. Então, a primeira coisa é a seguinte... Família, se for na casa dela, a humilhação não tem como ela fugir da casa dela. Mas no caso do trabalho, ela vai ter que encarar, vamos supor que seja no trabalho, ela vai ter que encarar que aquele momento que ela está vivendo, certo? É no horário comercial dela, certo? Ela vai ter que fazer a parte dela e se desligar disso. Porque se ela alimentar, no dia seguinte, ela vai estar no mesmo cenário. Então, esse processo de desgaste emocional dela vai
se agravando cada vez mais. E aí já não é nem a falta de perdão só, ou a humilhação por tempo prolongado. O potencial dela vai se diluir de uma maneira que ela vai achar que a solução é mudar de trabalho. Mas se ela não tratar a raiz, ela só vai mudar de endereço. Olha só. Fefe, me passa da Keila. Eu tô sem minha caneta, tô sem nada hoje aqui. A Keila tem uma amiga, ela só ligou para contar, ela tá falando aqui, ó. Uma amiga que teve câncer porque tinha uma mágoa muito grande do pastor da igreja dela. Teve câncer. Então, ela chamou o pastor para conversar, ficaram bem e ela foi curada. que bom. Ela ligou só para contar. Ai, que bonitinha, Keila, que legal isso. Então, o processo de mágoa, rancor e ódio, mágoa, rancor e ódio, certo? É um processo crescente e terrível. A doença que a pessoa mais associa à falta de perdão é o câncer, certo? E realmente, o que é o câncer, né? A célula vai se multiplicando em determinada área e vai causar um problema. Então, ela fez o quê? Ela conversou lá com o pastor, com o sacerdote, com a pessoa em questão, certo? Eles se acertaram e ela foi curada. Isso pode dar certo? Pode dar certo. Cientificamente, sem a gente querer espiritualizar a coisa, cientificamente, se fosse assim, todo mundo que tem câncer identificaria o problema, pediria perdão, liberaria perdão e ficaria bom. Mas é inegável na medicina psicossomática, que é uma das áreas que eu milito, que realmente câncer é uma das piores coisas atreladas à falta de perdão. Isso é real, certo? Mas não quer dizer que todo tipo de câncer se soluciona com uma liberação de perdão. Mas, exatamente. no caso específico dela, aconteceu isso. A Cristina ligou de novo, falou que é o marido que está humilhando ela. Ah, então processo familiar. Então, é bem complicado assim. Por quê? Porque ela, se ela não trabalha, está inserida no contexto, ela deve estar fazendo de tudo para tentar ter um bom relacionamento com o marido, agradar ele, e não está agradando. Aí eu tenho que falar o seguinte, isso é terapia mesmo. Tem que fazer terapia. Ele ou ela? Eu acho que primeiramente ela, certo? Porque com certeza, se ele é o agente normalmente não admite seus próprios erros. Entendi. Mas a pessoa que é vitimada pela situação é mais fácil pedir ajuda. Começa a ajuda por ela para poder chegar no marido. A Olivia ligou e ela perguntou se a psoríase também pode ser fruto de uma falta de perdão. Exatamente. Psoríase, vitiligo, sim. Falta de perdão. Olha, gente, como é sério isso? Tem muitas doenças. Asma, bronquite, já falei com você. São muitas doenças que a gente acaba potencializando por isso. A gente parar para entender isso profundamente, por exemplo, o doutor acabou de falar da hipertensão. Então, para imaginar, você está magoado. Aí o fluxo sanguíneo está assim, na veia, assim. Tá assim. A pessoa se alimenta mal, fuma, bebe. Então veja como a falta de perdão ela vai potencializar já um risco natural que a pessoa tinha com todo o seu desenvolvimento orgânico. Quem que é, Fefe? Me fala. Marli cuida da tia do marido, que está com 88 anos. Só que a tia do marido agride ela, xinga, e ela tá assim num limite, ela tá cuidando. Deve estar magoada, Marli, né? Com certeza. Mas e daí? Porque você tá frente com um acusador, olha só a situação da Marli. Você tá de cara com o inimigo que te agride sempre. Como que libera perdão assim? É difícil, né, Marli? É difícil. Então, num caso como esse, a gente costuma dizer que o processo de perdão ele tem que ser contínuo. Já que ela cuida, a irritabilidade que ela sente pelas agressões verbais que sejam da pessoa que ela cuida, não pode ser um processo de perdão assim, eu libero perdão hoje para todo sempre, amém. Vai ter que ser um processo de perdão diário. Acabou o dia, acabou de cuidar, aquele anti-estresse, colocar num papel tudo que ouviu, amassar, depois rasgar ele e jogar fora. É um processo que é visual dela poder eliminar aquilo ali, entendeu? Já que ela está fazendo um favor cuidando dessa pessoa. Então não pode ser um processo de perdão permanente, mas diário. Doutor Juarez Torres volta daqui um mês, mais ou menos, para Londrina. Dia 28 eu já estou por aí. Dia 28 ele está de volta a Londrina e eu quero falar mais um pouquinho sobre perdão e essas doenças e mais outras coisas contigo. Daí Fechado. A gente continua o nosso papo, tá? Obrigado. Até Boa viagem, Deus abençoe, tá? E até a volta. Então tá bom, muito obrigado por tudo. Separa um horário para mim na sua agenda particular. Com certeza. Eu me consultar contigo. Fechado. Tá? Então tá.